glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nesta manhã estaremos trazendo aqui uma breve palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, e o versículo de número 19, que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Meus irmãos, Jesus fala, vive esse episódio e depois fala estas palavras para dar aos discípulos uma lição, a lição da fé, a importância da fé. Perceba que Jesus vai passando por um caminho, avista uma figueira. O texto vai dizer que Jesus teve fome, aproximou dela, e na figueira não tinha senão folhas, não tinha frutos. No Evangelho de Marcos vai dizer que não tinha frutos porque não era tempo de figos. E é uma palavra assim que traz assim até uma certa meditação nossa. Todas as coisas têm um tempo determinado. Não era tempo de figos. E mesmo não sendo tempo de figos, Jesus foi procurar figos em uma figueira. Ora, fica para nós pensar, será que Jesus não entendia que não era tempo de figos? É claro que Jesus entendia isso, mas Jesus apenas estava aqui dando uma lição sobre a fé. Ele não estava agindo com incoerência, mas ele estava dando uma lição sobre a fé. E eu quero nesta manhã trazer para a nossa reflexão a respeito desta mesma lição, a importância da fé. Jesus diz, eles ficaram pasmos, admirados de ver que aquela árvore, ela secou imediatamente quando Jesus disse: Ninguém coma mais fruto de ti. Ela secou imediatamente. Eles ficaram pasmos, ficaram admirados como aquela árvore tinha secado tão rápido. E aí Jesus diz a eles: se vocês tiverem fé e não duvidarem em seu coração, vocês farão coisas muito maiores do que foi feito a esta figueira. Vocês ordenarão a este monte e ele se moverá do lugar. Perceba, claro que Jesus estava falando ali em sentido literal, para dar uma lição sobre a fé e sobre a vida. Meus irmãos, quem perde dinheiro, perde muita coisa. Quem perde um amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, ele perdeu tudo. A fé é a base para vivermos uma vida altruísta e feliz. Ninguém vive uma vida de sucesso se não for uma pessoa de fé. Uma pessoa também pode viver, você pode dizer assim: pastor, mas eu conheço pessoas que não temem a Deus e vivem uma vida muito boa. Elas prosperam financeiramente, sim, prosperam financeiramente, mas a maior riqueza é a fé. Uma pessoa pode ganhar muito dinheiro, ter muitas posses, comprar o que lhe der vontade, mas isso não lhe tornará feliz, porque o vazio do coração humano só é preenchido com a presença de Deus e com a fé. A fé é algo sobrenatural. A fé traz uma felicidade completa. A fé traz para o ser humano um sentimento de completude, mesmo ele não tendo riquezas, mesmo ele não tendo
o melhor carro, a melhor casa, a melhor comida, a melhor veste, mas aquela sensação de que Deus está com ele, o Senhor está na sua vida, o seu nome está escrito no livro da vida, e isso lhe causa um bem-estar e uma felicidade. A fé é algo também que ela pode aumentar e ela pode diminuir. Meus irmãos, pensem nisso. Se uma pessoa começar a viver uma vida um pouco distante da oração, um pouco distante da leitura da palavra, vai se esquivando de congregar na igreja para não ser ministrado pela palavra de Deus, o que vai acontecer? A fé vai se esfriando, vai diminuindo, e daqui a pouco uma pessoa que antes era um gigante na fé, ele passa a ser uma pessoa, um herói vencido, um lutador derrotado, porque ele perdeu a fé. Mas a fé também pode aumentar, da mesma maneira que ela pode diminuir, ela pode aumentar, porque a fé nos é dado, não é uma medida estática para toda a vida, não, nos é dado uma medida de fé, e quando vamos vivendo as nossas experiências com Deus, nós vamos congregando, sendo ministrados, vamos vivendo as nossas experiências pessoais, orando, buscando a presença de Deus, nos apresentando a presença do Senhor, nós vemos que a nossa fé ela vai aumentando. Quando vamos vivendo experiências, não é? As nossas experiências pessoais, quando recebemos respostas de oração em problemas que buscamos a direção de Deus e vemos a mão de Deus trabalhando sobre a nossa vida, isso nos estimula e nos cria um acréscimo de fé para que possamos ter vitória. Isso nos dá um bem-estar muito grande. Jesus encerra esse texto, esta lição dada aos apóstolos da seguinte maneira: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Perceba que tem uma palavra crendo, não é? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos crer no impossível, ver o invisível. Aleluia. Crer, aleluia, é algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Crer, meus irmãos, faz com que o ser humano, aleluia, desfrute de algo que ele acha que nunca desfrutaria. Aleluia. Precisa crer. Aleluia. Pastor, Deus pode restaurar um drogado que está no fundo do poço? Aleluia. Pode. Deus pode? Pode. Tem pessoas que não conseguem acreditar mais nisso. Deus pode tirar um falido que está numa falência profunda e fazê-lo estar de pé novamente? Pode, mas tem pessoas que não conseguem crer. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta manhã que está ouvindo esta palavra: creia, creia, ore com fé, ore crendo, ore visualizando na tua mente a resposta da sua oração. Crer é algo sobrenatural. Fé é ver o invisível e crer no impossível. Amém? Quero orar com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã de oração e vamos pedir que Deus nos dê uma terça-feira abençoada, cheia da presença de Deus, que o Senhor esteja conosco nesta terça-feira. A você que ouve esta palavra, eu não sei como está o seu dia, mas que Deus lhe abençoe de uma forma especial. Amado Deus, soberano e grande Pai, quero nesta hora de oração apresentar ao Senhor, meu Deus, a nossa manhã de oração. Quero também te apresentar todos os irmãos que aqui vieram orar. O Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor sabe aquilo que eles oraram e depositaram em oração na tua presença. Pai querido, abençoa os meus irmãos, abençoa aquela pessoa esta pessoa que está orando comigo agora, assistindo esse vídeo. Vem colocar as tuas mãos sobre ela, Senhor. Acrescenta-nos a fé para vermos
o invisível, para crermos no impossível. Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, no nosso ministério, Pai querido, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, Jesus, nas nossas vocações e talentos, acrescenta-nos a fé, Pai, para podermos viver coisas que ainda não vivemos e ver o Teu nome ser glorificado na nossa história. Pai, dá-nos uma terça-feira abençoada, guarda os Teus filhos, a cada família da igreja, Senhor, e esta noite, que possamos ter uma noite abençoada na Tua casa, se for Tua permissão, um culto abençoado. Pai, oramos, pedimos que seja assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.